Oi, pessoal, tudo bem? Vamos resolver agora a questão número 14 do terceiro simulado FUVEST, aplicado pelo ângulo neste ano de 2023. Acompanhe comigo, por favor. A questão 14, ela versa esse texto aí do professor Alfredo Bose, que a gente já viu na questão 13. Se você não leu o texto inteiro ainda, por favor, leia pausando o vídeo, tá bom? E depois retorne à resolução da questão. A questão diz assim: entre as expressões destacadas, a que exerce a mesma função sintática do termo sublinhado em que só poderia sobreviver como assunto de retórica escolar é qual? Bom, modelo manjado de questão de análise sintática. Em vez de ele pedir assim, com a terminologia gramatical dura, ache o sujeito, o objeto direto, o complemento nominal, o agente da passiva, etc., ele vai lá no texto, pega um excerto, grifa o termo e diz assim: ache um igual, traga para mim um igualzinho, tá bom? Então, a nossa primeira tarefa aqui é determinar qual é a função sintática da palavra grifada, que é o pronome relativo que. Gente, para achar função sintática do pronome relativo, você precisa saber duas coisas. Primeira, de uma perspectiva semântica, quanto ao sentido, o pronome relativo ele serve para retomar um outro termo, que a gente chama de antecedente, que fica numa outra oração que já apareceu, tá? Essa é a primeira coisa. A segunda a função sintática do pronome relativo, embora semanticamente ele se refira a esse antecedente que está na outra oração, essa função sintática, ele vai tê-la dentro da própria oração relativa, tá bom? Então, assim, decore isso. A função sintática do pronome relativo não tem nada a ver com a função sintática do antecedente que ele representa, porque são duas orações diferentes. Você não vai me perguntar, por exemplo, qual que é a função do lateral direito do Corinthians dentro do time do Palmeiras. Isso não faz nenhum sentido. São dois times diferentes. No caso, são duas orações diferentes, tá bom? Então, esse é o ponto de partida. Agora, como é que você resolve na prática, né? Porque é meio confuso analisar sintaticamente o pronome relativo, porque a gente não sabe muito bem a que ele está se referindo. Então, para facilitar, o que é que você faz? Vai na outra oração, pega o antecedente e joga no lugar do pronome relativo, depois analisa a oração que você tem, né? Então, volte lá no texto. Que só poderia sobreviver como assunto de retórica escolar. Está aí bem no meio do texto. Ó. Era um símbolo de outros tempos, forjado pela cultura da independência e que só poderia sobreviver como assunto de retórica escolar. Então, fica claro que, do ponto de vista semântico, esse pronome relativo que se refere à palavra símbolo, esse símbolo de outros tempos, que é como o autor chama aí o mito do bom selvagem, lá do Rousseau, tá bom? Então, o que é que você faz? Pega a palavra símbolo, joga no lugar do que e veja o que acontece. O símbolo de outros tempos só poderia sobreviver como assunto de retórica escolar. Essa é a oração que você obtém. Agora você faz a análise sintática do termo substituído. O que é esse símbolo de outros tempos, que só poderia sobreviver como assunto de retórica escolar? Bom, é o sujeito da oração. Como é que eu sei isso? Bom, ele é o termo do qual eu estou fazendo uma declaração, né? O sujeito, vamos nos lembrar disso, o sujeito é sempre o termo do qual eu estou fazendo uma declaração. Pode ser uma afirmação, uma negação, uma interrogação, o sujeito pode estar praticando a ação, sofrendo a ação, não tem ação nenhuma, não interessa. Se eu estou dizendo do sujeito, ele é o sujeito. Então, eu estou dizendo desse símbolo, representado aí pelo pronome que ele só poderia sobreviver como assunto de retórica escolar. Outro jeito é você perguntar para o verbo, né? Quem é que só poderia sobreviver como assunto de retórica escolar? Resposta: o símbolo, né? Que está no lugar do pronome que, portanto, o pronome que é sujeito, tá bom? E agora que a gente já sabe disso, vamos tentar achar algum sujeito grifado em uma das 5 alternativas. Na alternativa A, a gente lê: se vê desafiado por uma corrente progressista. Está no primeiro parágrafo. Vamos voltar ao primeiro parágrafo para facilitar a resolução. Você vai ler que o velho, mas ainda robusto conservadorismo das oligarquias se vê desafiado por uma corrente progressista. Então, agora você sabe que quem está sendo desafiado aí pela corrente progressista é o conservadorismo das oligarquias, né? Esse termo desafiado, ele está sendo dito do pronome reflexivo se, né? Se vê, né?
E esse pronome reflexivo ser, ele refere o sujeito, justamente porque ele é reflexivo. Então, em última análise, quem está sendo desafiado é o conservadorismo. É dele que eu estou dizendo que está sendo desafiado. Então, a corrente progressista não pode ser o sujeito. Porque o que eu estou dizendo, eu não estou dizendo da corrente progressista, tá bom? Ah, Antônio, mas a corrente progressista não é quem está desafiando, ela não está praticando a ação de desafiar? Está. Só que isso não basta para ser o sujeito. O sujeito não necessariamente é quem pratica a ação. Quer ver? Por exemplo, o aluno estuda a matéria. Eu estou afirmando do aluno que ele estuda a matéria. E, nesse caso, ele está, de fato, praticando a ação de estudar. Agora, se eu inverter e disser que a matéria está sendo estudada pelo aluno, não interessa que o aluno está praticando a ação de estudar. O que eu estou dizendo da matéria. É da matéria que eu estou afirmando que ela está sendo estudada pelo aluno. Portanto, a matéria é o sujeito. E o aluno que está estudando, nesse caso, agente da passiva, tem outro nome para ele. Então, por uma corrente progressista, aí é um agente da passiva, gente. Então, a alternativa A está errada. Ufa! Né? Alternativa B. Parear o Brasil com o nível dos centros capitalistas. Bom, o Brasil aí é objeto direto do verbo parear, é um complemento do verbo parear. Quem pareia, pareia alguma coisa, no caso o Brasil, com outra coisa, que é o nível dos centros capitalistas, no caso. Então, se é objeto direto, não é sujeito. Um abraço também para a alternativa B. Na alternativa C, que Joaquim Nabuco chamou de novo liberalismo. Putz, outro relativo. O que a gente faz? Entra em desespero? Não, faz a mesma coisa. Pronome relativo tem um antecedente. Qual é o antecedente? Vamos voltar ao primeiro parágrafo, né? Aqui, ó, para esse movimento de ideias que Joaquim Nabuco chamou de novo liberalismo, o mito do bom selvagem não tinha muito o que dizer. Fica claro, então, que esse pronome relativo que retoma esse movimento de ideias. Então, eu pego esse termo, que é o antecedente, o movimento de ideias, e jogo lá no lugar do quê? Qual é a frase que eu obtenho, pessoal? Esse movimento de ideias, Joaquim Nabuco chamou de novo liberalismo. Ficou meio estranho, porque a ordem está bagunçada. Vamos dar uma ajeitada? Joaquim Nabuco chamou esse movimento de ideias de novo liberalismo. Agora ficou melhor. Aí fica claro, gente, que quem está chamando é o Joaquim Nabuco. O Joaquim Nabuco é o sujeito dessa frase. E o quê? Né, que é o movimento de ideias. Joaquim Nabuco chamou esse movimento de ideias de novo liberalismo. Ele complementa o verbo chamar. Então, novamente, é um objeto direto e, portanto, o pronome relativo que funciona nesta alternativa C como objeto direto, não é sujeito. Tchau para a alternativa C também. Na alternativa E, fundir índio e português a golpes de folhetim. A golpes de folhetim aqui é uma circunstância, gente. A circunstância pode ser de tempo, lugar, causa, modo, condição, o que você quiser. No caso, é uma circunstância de modo. Fundir índio e português de que modo? De que maneira? Como? A golpes de folhetim. Então, é um adjunto adverbial, não é o sujeito. Na alternativa D, que é o gabarito, escondia-se um morto. Né? Vejam, é desse morto aí que eu estou dizendo que ele se escondia. Escondia-se é uma afirmação que eu estou fazendo dele, é uma declaração que eu estou fazendo dele. Se eu perguntar para o verbo quem é que se escondia, eu vou obter como resposta um morto. Portanto, um morto é o sujeito. Uma última dúvida que poderia aparecer aqui é: escondia-se está na voz passiva sintética ou na voz reflexiva? Eu não vou nem responder, porque não é necessário para resolver a questão. Qualquer que seja a voz do verbo, escondia-se é o que eu estou dizendo do morto, portanto, o morto é sujeito, gabarito, alternativa D. Pessoal, uma questão suada, sofrida de análise sintática. Espero que vocês tenham acertado, deu para aprender bastante. Um abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau.